Olá, sejam bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E a gente vem aqui hoje, né, falar um pouquinho sobre motos, né? A gente falou muito sobre carro aqui também, sobre esse universo dos carros, pneus e uma série de coisas. Mas assim, quando você fala de motos, né, e é um diferencial muito grande aí, porque você entrar num carro, independente da sua compleição física, esse veículo ele está mais ajustado a te receber, né? A você se adaptar a ele. Quando você fala de moto, não. E aí eu brinco assim muito, eu lembro que o pessoal falava assim, ó, você andar de moto, o teu para-choque é a testa. Enfim, tem umas piadinhas, piadinhas à parte. Nós vamos falar um pouquinho de moto aqui. Nós trouxemos uma pessoa hoje, um convidado, que é um cara que é consultor, o cara é mecânico, especializado em moto, e traz um segmento aí de mercado, uma análise muito diferente com relação à estruturação de moto, a você adaptar isso, né, de uma forma ergonômica também a quem vai utilizar, que é o Danilo Porto. Tudo bem, Danilo? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Obrigado pelo Resenha. convite. Eu que agradeço a tua presença aqui. O Danilo, inclusive, gente, vou até confessar aqui para vocês, ele foi convidado para a gente fazer uma matéria de pauta sobre veículos. E assim, só que ele é um cara que ele tem tanto conteúdo sobre essa questão de moto, e assim, aqui no Resenha a gente costuma muito ver isso, né? A expertise mesmo, a questão das pessoas que sabem o que fazem e que trazem algo diferenciado sobre Sim, esse mercado, né? Porque você falar assim, mecânica de moto, você tem inúmeras tem mecânicas um de monte moto, por aí. né? Mas a quem procurar? E o que você quer exatamente com relação à moto? Mas, Danilo, até antes de falar um pouquinho da Dani Motos, me explica um pouquinho como é que surgiu isso em você, essa questão de ir para esse mercado de motos, e existe uma paixão ali em cima da Existe uma moto. paixão, né, desde criança. Eu mexo com moto desde os meus 12 anos, né? Eu tenho a minha oficina tem pouco tempo. Estou indo pro quarto ano que eu tenho a minha oficina, mas eu mexo com moto há muitos anos e sempre fui um apaixonado, né, um entusiasta, sempre quis fazer motos diferentes do comum, entendeu? Então sempre estou procurando isso, fazer o diferencial dos outros iguais, entendeu? Porque assim, gente, eu até brinquei aqui com outro convidado que passou que o brasileiro ele não que não só ama futebol, ele ama carros também e ama motos também. E tudo que você faz, né, quando você faz com aquela grau de paixão, de gostar efetivamente daquilo, você faz com muito mais empenho e você faz com muito mais qualidade, Sim, né? E aí você teve a ideia de montar a tua oficina, né? sim. Que essa questão da restauração, inclusive a oficina dele fala muito a questão de restauração de moto, mas não é só restauração de moto, né? Não é só restauração, né? Eu também trabalho com moto nova, né? Eu tenho muito cliente que compra moto 0 km e leva para mim, porque essa moto precisa ser acertada para ele, para o peso dele, para a altura dele, né? A fábrica fabrica 100 mil motos iguais para o alto, para o baixo, Pro magro, pro gordo. entendeu? Então a gente precisa trabalhar essa moto para você, né? Você anda mais forte, eu ando mais devagar, você acelera mais, eu acelero menos, né? Você é mais alta do que eu sou mais baixo. Então tem tudo isso, é uma questão que a gente precisa trabalhar essa moto de acordo com a sua necessidade. Ou seja, é uma personalização, mas que não é uma personalização especificamente estética, né? Sim, Ela né? A é gente trabalha mecânica mesmo. em suspensão, né? Trabalha com guidão, trabalha com manete, com toda a questão da pilotagem específica para aquele cliente. A gente deixa aquela moto do jeito que ele precisa ter, E você, entendeu? assim, você como especialista nisso, você acha que, por exemplo, você falou a pilotagem daquele cliente, e aí a compleição física, porque você tem uma situação que é segurança, certo? Para você ter uma boa utilização da sua moto, sua motocicleta, você tem que ter um determinado grau de segurança, que é o quê? Ela está adequada à sua direção. A sua direção, o seu estilo de pilotagem, né? Porque eu tenho clientes que gostam muito de acelerar. Então, assim, aquela moto precisa ter um freio mais eficiente. Ela Uhum. precisa ter uma suspensão que corresponda com a pilotagem dele, com o estilo que ele anda. Entendeu? Independente da moto. Desde a scooter até uma moto de alta cilindrada. Então a gente precisa trabalhar essa moto, independente da moto, para o cara dirigir ela, pilotar ela com segurança e eficaz. Ser uma moto eficaz para ele no dia a dia. Entendeu?
E você vê que é tanta coisa envolvendo, porque você fala, essa questão dela tá adequada, aí você tem a questão da segurança, porque se ela estiver adequada, ele vai ter menos problema no sentido de segurança, porque ele vai dirigir, vai ter uma dirigibilidade melhor. Sim. E aí vem a outra questão também, que também é extremamente importante, que é a própria conservação e a duração dessa moto. Porque se ela não estiver adequada, ela também vai ter uma durabilidade menor. Sim, o desgaste é maior, né? O desgaste é maior, porque o cara tá usando a moto totalmente errado do que ela foi feita, né? O cara tá acelerando muito, tá passando em buraco, dependendo da cidade que ele usa a moto. O desgaste do trabalho, às vezes ele só usa a moto para ir para o trabalho e voltar. E daí tem aquele cara que usa a moto só de final de semana. Às vezes desgasta muito mais essa moto que usa só no final de semana do que a outra que o rapaz usa todo dia. Entendeu? Porque assim, hoje em dia o óleo que a gente trabalha tem uma tecnologia que ele depende de uma certa temperatura para ativar as moléculas dele. Entendi. Entendeu? Então assim, às vezes o rapaz só anda 2 quilômetros de casa até o trabalho e para essa moto. Ah, minha moto é nova. Não, essa moto tem muito mais desgaste do que outras. Porque não ativou as moléculas Não ativou as moléculas, não atingiu a temperatura certa, entendeu? Então assim, é uma moto que tem um pouco mais de desgaste às vezes. Isso é bem relativo, é uma coisa bem interessante que as pessoas não se preocupam. E assim, porque o que até eu gostei muito com relação a Dani Motos e a proposta que o Danilo tem de trabalho, né, de prestação de serviço. Porque quando você fala de mecânica de moto, e existe uma questão aí que, assim, normalmente as pessoas, não só com moto, mas com carro também, né? Você procura parar numa mecânica quando você tem um problema, Sim. né? Às vezes tudo bem, você tem aquelas manutenções, às vezes periódicas, que nem todo mundo vai fazer, Sim. mas via de regra é quando você tem um problema, você para numa mecânica. E a tua proposta de prestação de serviço é muito diferenciada nesse sentido, que não é só a correção do problema, mas a prevenção dele. A prevenção, a gente trabalha com manutenção preventiva, né? Economiza. Ao longo do tempo, você vai vendo que você economiza. Eu tenho bastante cliente que eu trabalho com isso, né? Então eu faço o quê? A gente marca de 6 em 6 meses, a cada um ano tem cliente, depende do uso dele. O seu cliente, você já faz essa programação para ele também? Já faço essa programação para ele, a gente tem um calendário, entendeu? E daí a gente vai alertando ele, ó, tá próximo o vencimento do seu óleo, tá próximo, dá uma olhada nisso. Então, Que acaba sendo um serviço meio de consultoria mesmo, né? Sim. Não só no consultoria, por exemplo, na compra da moto, que até você estava me explicando aqui nos bastidores, que até a consultoria na compra da moto você também faz, é muito né? É muito importante porque às vezes o cara promete, o vendedor quer vender o produto dele. Então ele promete mundos e fundos. Você vai lá e olha a moto para um leigo, legal, é isso mesmo. Para uma pessoa que conhece, que já às vezes já teve até esse tipo de moto, você fala, ó, isso aqui tá errado, isso não tá certo, isso aqui já foi mexido. E daí o cara o valor da moto começa a baixar, né? O valor da moto começa a baixar. Ou seja, é uma economia você ter um consultor em vários aspectos. Com certeza. Eu já tive casos que você vai lá olhar a moto e conseguir baratear R$5.000 pro cara na compra da moto. Entendeu? Então vale a pena. Vale a pena. Eu acho que tudo que você trabalha com essa questão da prevenção, você tende a ter uma economia maior, porque na realidade é a economia do você não ter a despesa desnecessária, que é o evitável, né? Exatamente. A questão do evitável. E assim, de fato, a gente tem muita mecânica de moto. Demais mecânica de moto. Mas esse tipo de trabalho que você faz, eu até hoje não tinha visto. Tanto essa questão da consultoria, né? Quanto essa questão do você ajustar. E aí, isso me trouxe até algo muito interessante, né? Relevante, que eu penso, que é essa questão do ajustar mesmo. Tem que ajustar. Tem não que tem deixar como. De acordo para o que você precisa. E não é só o que você precisa, porque uma coisa é você, que nem você falou, tem aquela situação do cara que anda muito, que acelera, ou aquele que anda pouco, e aí a pessoa às vezes tem aquele falsa impressão, que você falou isso claramente no seu exemplo, que ele anda pouquinho, ele está desgastando a moto dele menos, e às vezes não é, porque ele não ativou lá o óleo. Exatamente. Então ele acaba tendo um desgaste maior do equipamento. Mas um lance que você disse que eu achei assim, que eu acho que é o lance mais relevante de tudo, é essa questão da compreensão física. Porque, de fato, você tem gente mais alta, você tem gente mais baixa. Exatamente. Como é que você vai falar que você está pilotando uma moto com segurança se ela não está adequada
teu biotipo, a sua compreensão física, você não alcança nem o chão. Entendeu? Exatamente. Daí depois a pessoa fica reclamando, tô com dor na coluna, minhas costas dói muito, essa moto não me comporta, mas não é isso. É porque assim, você pegou uma moto que foi feita para 100 mil pessoas iguais, né? E daí você precisa ajustar essa moto de acordo com você, com o seu peso, com a sua altura. Né? O Danilo, não, gente, o Danilo é fantástico. Você vê que eu tô falando de conservação da moto, ele já tá falando de qualidade de vida, do cara não ter dor, né? E é fato isso. Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Você usar a moto, agilidade no trânsito de São Paulo. Eu tenho uma scooter que eu vou para o trabalho todo dia para economizar tempo, economizar dinheiro, porque elas fazem aí, tem essas motos novas, fazem 45, às vezes quase 50 quilômetros com litro. Então a moto acaba se pagando, né? Só que daí a pessoa começa a reclamar, nossa, mas eu não tô aguentando de dor nas costas, meus braços estão doendo muito. Aí você vai ver a moto... Tudo uma questão de ajuste, né? De ajuste. Ô Danilo, e até agora uma curiosidade, né? Por exemplo, qualquer moto pode ser adequada ou ajustada para qualquer pessoa? Claro. Então, tipo, se eu, por exemplo, eu quero ter um motão, sonho em ter um motão, mas eu tenho 1,72 m, peso 70 quilos, aguento. Existe ajuste para isso. E no sentido oposto também, uma pessoa maior que quer ter uma moto menor, até por conta de custo, ela consegue adaptar também em relação a peso, suspensão, tudo isso. Consegue. Hoje em dia tem muita tecnologia, né? A gente trabalha com óleo de suspensão. Então, assim, tem muita coisa. Tem essas motos maiores, elas vêm cheias de regulagem, de suspensão. Então, a gente trabalha chamado SAG, entendeu? A suspensão vai ficar melhor. Às vezes até o local que ele mora, às vezes o cara mora no interior, anda só naquela pista reta. A gente deixa aquela moto para aquilo. Às vezes trabalha em São Paulo, buraqueira de São Paulo, correria. A gente ajusta essa moto para isso, entendeu? E tem gente que não acredita ainda nisso, mas está muito em alta. As pessoas estão se preocupando com isso, entendeu? Porque a pessoa às vezes fala, pô, mas eu acabei de comprar minha moto, vou levar para você. O que tá fazendo a moto aí na sua oficina? Essa moto não tem nem 1.000 quilômetros. O que tá fazendo? Ou acabei de comprar, tirei zero e já vou levar para você, porque eu quero que o meu equipamento dure mais, que eu não tenha dor na coluna. Eu tenho bastante caso desse, que o cara compra a moto e fala assim, Dan, queria deixar ela um pouco mais esperta, para ela andar um pouquinho mais. Eu falo, pode trazer, a gente vai, trabalha nessa moto e faz tudo o que o cliente precisa. Deixa a moto para ele. Né? O que eu costumo dizer é assim, a moto que passou pela Dani Motos, você pode ir no encontro de que vai ter 200 motos iguais à sua. O cara vai passar pela sua e vai olhar e vai falar, caramba, essa daqui tá diferente. Essa aqui tem alguma coisa a mais, tem uma pimentinha da Dani Motos. E assim, é um conhecimento seu, né? Uma expertise sua. Eu acho que por isso que você acabou indo também para essa área de consultoria, Sim. Né? Porque você fala assim, eu dou consultoria em moto, em ajustar essa questão de moto, você tem que ser um especialista. Sim. E você, quando você fala, por exemplo, de moto, isso passa muito claramente para qualquer um que está assistindo. Que você conhece a coisa. Sim. E que você enxerga. Eu não tenho experiência nenhuma com moto. Eu tinha uma cinquentinha quando eu era adolescente, que não precisava ter habilitação. Era só curtição. Então, e tomei um tombo com ela ainda. Mas eu acho assim, de fato, você falar de veículo, moto é diferente. A moto, ela precisa ter uma atenção diferente. Sim. Porque a segurança dela, ela precisa estar muito mais alinhada para te dar uma segurança maior, porque a tua proteção não é... Eu costumo dizer que assim, a moto acaba fazendo parte do seu corpo, né? Você tá em cima dela, então assim, é freio, é suspensão, é curva. Então, assim, você precisa estar encaixado com ela. Tem isso de você sentir, né? Quem pilota tem esse negócio, você tá sentindo a moto, faz parte mesmo do corpo. Tem motos e motos, né? Tem moto, aquela moto que você fala, nossa, essa daqui parece que já é minha, né? Tem moto que a gente vai ver nova na concessionária, que você sobe em cima e fala, nossa, eu sinto que essa moto parece que já é minha, né? Tem isso também, tem motos e motos. E as motos antigas, assim, ainda tem muito, assim, essa pessoa... Porque carro, por exemplo, pessoal tem gente que coleciona carro. Mas eu vi muito isso também, moto, né? Tem uma galera que gosta das motos antigas. Eu ando restaurando algumas motos também. E o que eu acho mais engraçado é, às vezes, as pessoas vão lá e falam assim, Dan, queria mexer na minha moto. Minha moto é zero, tal. Minha moto estava guardada há tantos anos.
E daí o cara chega com a moto lá, daí eu olho assim, eu falo, ó, isso aqui não é tudo. Eu falo, essa joia aqui não é bijuteria, amigão. Não Deram é um banho aí nela, de não é ouro, tudo mas isso que você tá descascou. dizendo. Daí você começa, ó, você fala, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí o cara fala, já andou passando. Aí você vai caindo por terra, né? Eu tenho bastante experiência com isso, já tive muitas motos, né? Então, assim, eu sei o que é certo, o que é errado numa moto. Eu consigo ver detalhes que a maioria das pessoas não veem, né? Nas motocicletas. Às vezes o cara chega para restaurar. Esses dias eu tava com uma moto, era do mesmo dono desde os anos 2000, né? 24 anos a moto tem. E ele, porque essa moto ficou guardada. Ele chegou lá como se fosse uma joia rara. E daí eu desmontei algumas coisinhas da moto, assim, só a capa de cima dela, pra gente dar uma olhada, né, na estrutura. Aí eu falei, ó, isso aqui já foi tudo remexido, cara, não é tudo isso, não. E daí ele, sério, não, é que ela passou um tempo com meu irmão, e daí a conversa já vai mudando. Então, meu amigo, seu irmão deu uma zoadinha nessa Deu uma moto. zoadinha. Ou a pessoa chega falando, minha moto é isso, isso, isso. Aí eu falo, ó, bom, é bonita, é legal, mas ó, uma moto top, de um nível legal, é assim. Aí eu mostro, ó, já tive. Aí mostro pra ele a foto da que eu tive, é o cara. Mas isso aí é uma moto de coleção. Não, não é uma moto de coleção, é uma moto bem cuidada e do jeito certo, né? É isso que eu tento prezar lá, tento mostrar na oficina, que é isso que eu quero levar pra frente, né? Essa é a bandeira da Dani Motos. São as motos certas, do jeito certo, entendeu? Se ele quiser personalizar para ele também, a gente também faz isso, mas com qualidade, né? Não é aquela coisa mal feita de qualquer jeito. Não, eu acho que das empresas aí que trabalham com restauração de motos e mecânicas de motos, assim, que eu já conheci, eu, de fato, assim, não é querendo puxar sardinha pro seu lado, mas eu nunca conheci ninguém que tivesse tanta experiência no sentido, assim, dessa visão do que fazer com a moto, de como deve ser utilizada, que nem você. E eu acho que é isso que as pessoas procuram também, né? De entender que, principalmente quando você fala de veículo e moto, principalmente moto, que exige maior segurança, você precisa estar adequado, você precisa estar adaptado, você precisa ter uma manutenção preventiva adequada e com gente que sabe fazer. Sim. Porque qualquer acidentezinho ali não é com qualquer coisa, né? Exatamente. Você tem que ter uma segurança maior. Às vezes a pessoa fala, minha moto só tombou de lado, né? Na garagem, fui manobrar na garagem e ela caiu de lado. Não fez nada, não. Alguma coisa fez. Porque às vezes a moto tem aí 180, 200 quilos, tombou de lado. Alguma coisa aconteceu. A suspensão pode ter dado uma entortada e às vezes a pessoa não vai percebendo Não vai perceber. no decorrer dos dias e aquela moto tá torta. Aí ela toma um tombo, ela não percebe. Caí por causa do buraco, caí porque alguém me fechou. Não, porque você freou, essa moto puxou para um lado, puxou para o outro e você não conseguiu segurar. E às vezes no próprio acidente a pessoa não percebe que foi isso, né? Não percebe. Acontece muito. Acontece muito. Aí eu falo pro pessoal, tem que fazer isso, tem que trocar isso. Mas será que tem necessidade? Será que estragou? Pode ter certeza que alguma coisa fez. Danilo, e deixa, assim, e quais as perspectivas, hein? Porque, assim, a Dani Moto, hoje, ela já tem o know-how, tem um nome no mercado e está numa crescente. Quais as suas perspectivas aí? O que você almeja? Porque, tipo, você já está atuando num nicho muito diferenciado com o que você faz Sim. em relação à moto. E tem alguma perspectiva, tipo, dar curso, sabe? Formar outras pessoas que consigam trabalhar dessa forma também? Olha, eu ando filtrando bastante, né? O serviço que eu presto na região tem outras oficinas, até as outras oficinas me procuram, entendeu? Porque o que eu faço é um diferencial, né? E por enquanto estamos seguindo nesse caminho. Ainda não tenho muita perspectiva de curso, de nada ainda não. Porque eu te digo porque, assim, é tão diferente e é tão, assim, rico o teu conhecimento sobre isso, e a gente faz essa comparação, às vezes, com o que a gente vê no mercado com relação a outras oficinas, e o que às vezes precisa, né? De repente é uma ideia que está surgindo aí. Sim, você começar a profissionalizar outras pessoas para ter essa visão, para entender essa complementação da moto com quem a pilota e assim por diante, né? Sim. E Danilo, quem quiser procurar aí a Dani Motos, fala pra gente lá como é que faz. É só seguir no Instagram ou chegar na oficina. Tua oficina tá onde? Eu tô localizado bem na Vila Sônia,
próximo ao estádio do Morumbi. Na Professor Joia Martins, 870. É isso. E daí você dá uma ligada antes, agenda. Ó, gente, tá passando aí no GC, o telefone do Danilo, o Insta do Danilo também. Vai comprar uma moto? Vai comprar uma moto, sabe, com o pé no chão. Que você consiga colocar o pé no chão, inclusive. Você colocar o pé no chão. Às vezes nem precisa pôr o pé no chão, mas você precisa conhecer um pouco mais dessa moto. E às vezes você não conhece. Você, achei bonita, achei legal, meu primo teve. Meu irmão já teve, meu irmão falou que é boa. E às vezes essa moto não vai ser boa pra você, entendeu? Você precisa... Vamos fazer a coisa com consciência, contratar aí um consultor, quem vai te explicar, quem vai te ensinar como que é o funcionamento disso. E assim, a consultoria é muito bacana, porque você precisa fazer aquele checklist assim, da pessoa, entender qual a rotina dela, como que ela utiliza. Aí sim, né, passar ali uma orientação, vou fazer isso, porque a tua rotina exige isso do equipamento, né? Isso. Então eu acho que a gente também tá numa abertura aí com as motos elétricas, né? E a moto elétrica também exige uma manutenção, né? Esses dias eu peguei uma moto elétrica e o rapaz já tava 2 anos e meio rodando e nunca tinha feito nada, a não ser carregar a bateria. Porém, essa moto tem freio, essa moto tem rolamentos, essa moto tem pneus. Então, assim, exige também uma certa manutenção. Ela também tem suspensão, entendeu? Não é só a parte do motor, não é só a parte elétrica dela, não é só a bateria. Ela exige uma manutenção preventiva também. Que legal esse negócio. Porque quando a gente fala de oficinas, por exemplo, de carros, de veículos, você tem oficinas de veículos as convencionais e aquelas que mexem com veículos híbridos ou elétricos, né? Dificilmente essa oficina ela vai trabalhar as duas coisas, porque eles dizem que é muito diferenciado. E você consegue, né? Sim. Trabalhar também as elétricas. Sim. Lá na Dani Motos. Nossa, Danilo, assim, é muito bom. Eu gosto aqui muito do resenha, eu falo terapia o tempo todo quando eu tô aqui entrevistando as pessoas, que eu aprendo demais. Sim. Sobre tudo, né? Pra mim é uma troca, essa coisa do aprendizado, de você conversar com pessoas que entendem, que têm expertise, know-how no mercado, naquilo que se dedicam a fazer, que gostam daquilo que fazem. Sim. Porque a primeira coisa, por isso que eu te perguntei assim, como é que você entrou nisso antes, porque é muito fácil você enxergar que quando o negócio dá certo, quando a pessoa faz algo diferenciado, ela tem paixão por aquilo que ela faz, então não é um trabalho, né? Não é um trabalho. Não é um trabalho. Não é um trabalho, é um amor, né? É amor. E a gente leva essa bandeira e fala, não, peraí, isso aqui não é só pelo dinheiro, né? A gente tá aqui pra deixar as coisas certas, fazer, isso aqui tem a cara da Dani Motos, né? Isso é a Dani Motos, é esse diferencial. A gente prega isso. É isso aí, gente. E aí, precisando de manutenção de moto, consultoria, vai comprar uma moto? Vai comprar essa moto com consciência, vai procurar lá o Danilo Porto, lá na Dani Motos, que o resenha indica. E é isso aí. Obrigada pela tua presença, obrigado, viu, Danila? Danilo, foi muito bom. Acho que você conhece muito. É bom conversar com quem sabe do que tá falando. Obrigado. Tá? E é isso aí, gente. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para mais notificações. E siga lá o Instagram também, lá do Dani Motos. Não se esqueçam, tem que pensar na segurança de uma forma geral. Ficar bem na sua coluna, não ter nenhum problema com relação a isso. Conforto, a moto adequada. Procura lá o Danilo que ele vai te dar todas as orientações. Beijo a todos!